Estalar os dedos faz mal? A verdade vai te surpreender. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Nilson Curiosidades. Hoje vamos falar sobre um hábito que praticamente todo mundo já fez, pelo menos uma vez na vida. Estalar os dedos. Aquele claque característico que pode irritar algumas pessoas e trazer alívio para outras. Mas a grande pergunta é: será que isso realmente faz mal? A resposta pode te surpreender completamente. O que acontece quando você estala os dedos? Antes de revelar se faz mal ou não, você precisa entender o que está acontecendo dentro da sua mão quando você faz aquele movimento. Prepare-se, porque a explicação é fascinante. Nossos dedos possuem articulações sinoviais, que são pontos de conexão entre os ossos. Essas articulações contêm um líquido especial chamado líquido sinovial, que funciona como um lubrificante natural. Imagine como se fosse o óleo do motor do seu carro, só que para os seus ossos. Esse líquido tem uma função super importante. Ele reduz o atrito entre os ossos, nutre as cartilagens e mantém tudo funcionando suavemente. Aqui vem a parte interessante. Esse líquido sinovial contém gases dissolvidos, principalmente nitrogênio e dióxido de carbono. Quando você puxa ou torce seus dedos, a articulação se separa momentaneamente. Essa separação causa uma queda brusca na pressão dentro da articulação. E sabe o que acontece? Os gases que estavam dissolvidos no líquido formam rapidamente uma bolha de ar. E o estalo é justamente o som dessa bolha sendo formada ou explodindo. Segundo alguns estudos, os cientistas ainda debatem esse detalhe. É um fenômeno chamado cavitação. Depois do estalo, os ossos voltam a se aproximar, a bolha desaparece e a articulação retorna ao normal. Por isso você não consegue estalar o mesmo dedo imediatamente depois. Leva cerca de 20 minutos para os gases se dissolverem novamente no líquido sinovial e formar uma nova bolha. O mito da artrite. A história que sua avó sempre contou. Agora vamos à pergunta que não quer calar. Estalar os dedos causa artrite? Quantas vezes você já ouviu sua mãe, sua avó ou alguma tia dizendo que esse hábito vai deixar seus dedos grossos, deformados e cheios de dores? Que você vai desenvolver artrite e não vai conseguir nem segurar uma caneta direito quando ficar mais velho? Pois bem, prepare-se para a verdade. A ciência diz que não. Estalar os dedos ocasionalmente não causa artrite nem deixa suas articulações mais grossas. E não sou só eu dizendo isso, são décadas de estudos científicos. Mas espere, porque tem uma história incrível que você precisa conhecer. O experimento mais maluco da história da medicina. Em 1998, um médico californiano chamado Donald Unger fez algo absolutamente extraordinário. Cansado de ouvir sua mãe, suas tias e até sua sogra dizerem que estalar os dedos causava artrite, ele decidiu provar de uma vez por todas se isso era verdade. E como ele fez isso? Bom, durante 60 anos, isso mesmo, 6 décadas, ele estalou os dedos da mão esquerda pelo menos 2 vezes por dia. Mas aqui está o detalhe genial. Ele não estalou os dedos da mão direita. A mão direita serviu como grupo de controle no experimento. Façam as contas comigo. Se ele estalou os dedos pelo menos 2 vezes por dia durante 60 anos, isso dá mais de 43 mil estalos. 43 mil vezes. Durante 6 décadas, esse homem acordava todos os dias e estalava só uma das mãos. É ou não é dedicação à ciência? E qual foi o resultado depois de todo esse tempo? Nenhuma das mãos desenvolveu artrite, nem a esquerda, que foi estalada milhares de vezes, nem a direita, que ficou intocada. Não houve diferença nenhuma entre as 2 mãos. Nada de deformação, nada de perda de força, nada de dor crônica. O Dr. Unger publicou seus resultados na revista científica Arthritis e Rheumatism. Em 2009, ganhou o prêmio Ig Nobel de Medicina, um prêmio que reconhece pesquisas que primeiro fazem as pessoas rirem e depois as fazem pensar. E olha, ele merecia, porque além de engraçada, sua pesquisa foi extremamente útil para desmentir esse mito de uma vez por todas. O que dizem os outros estudos científicos? O Dr. Unger não foi o único a investigar isso. Cientistas ao redor do mundo conduziram diversos estudos para descobrir se estalar os dedos realmente causa problemas. Um estudo de 1990, realizado em Detroit, nos Estados Unidos, comparou um grupo de pessoas que estalavam os dedos regularmente com outro grupo que não tinha esse hábito. Sabe o que descobriram? O número de pessoas com artrite era praticamente idêntico nos 2 grupos. Ou seja, estalar ou não estalar os dedos não fazia diferença nenhuma para o desenvolvimento de artrite. Em 2011, pesquisadores analisaram radiografias das mãos de 215 pessoas entre 50 e 89 anos.
Compararam aqueles que estalavam os dedos frequentemente com aqueles que nunca tiveram esse costume. A conclusão: não havia diferenças relevantes nas radiografias. O risco de desenvolver artrite ou artrose era exatamente o mesmo para todos, independentemente de quantos anos ou quantas vezes por dia estalavam os dedos. Mais recentemente, em 2017, um estudo com 35 jovens de 19 e 27 que estalavam os dedos mais de 5 vezes por dia mostrou que eles tinham a mesma força nas mãos que pessoas que não estalavam. A ciência é clara. Estalar os dedos ocasionalmente não causa danos às articulações, nem provoca artrite. Mas então por que as pessoas fazem isso? Agora você deve estar se perguntando: se não faz bem e não faz mal, por que tantas pessoas têm esse hábito? Existem várias razões. Para muitos, estalar os dedos traz uma sensação de alívio e relaxamento. Quando os tendões são pressionados, eles estimulam terminações nervosas que ajudam a suavizar tensões e reduzir o estresse momentaneamente. É uma sensação física de bem-estar, como se você estivesse destravando a articulação. Algumas pessoas relatam que sentem suas articulações mais soltas e com maior mobilidade depois de estalar os dedos. Estudos mostram que pode haver um pequeno aumento temporário na amplitude de movimento da articulação, mas nada significativo, e que logo volta ao normal. Para outros, é simplesmente uma maneira de lidar com a ansiedade e o nervosismo. Quando você está estressado, ocupar as mãos com alguma coisa pode trazer conforto psicológico. É parecido com apertar aquelas bolinhas anti-estresse ou tamborilar os dedos na mesa. E claro, tem aqueles para quem é apenas um hábito inconsciente. Fazem sem nem perceber, como quem morde as unhas ou balança a perna. Cuidado! Quando estalar os dedos, podemos ser problema. Atenção agora, porque aqui vem a parte importante. Embora estalar os dedos ocasionalmente não faça mal, existem situações em que isso pode causar problemas. Lembra que falei que leva cerca de 20 minutos para você conseguir estalar o mesmo dedo de novo? Isso acontece porque os gases precisam desse tempo para se dissolver novamente no líquido sinovial. Se você forçar a articulação nesse período, ou se usar muita força ao estalar os dedos, você pode causar lesões sérias. O excesso de força pode danificar os ligamentos, aquelas estruturas que mantêm os ossos no lugar, e até causar rompimentos. Estalar os dedos de forma muito repetitiva e exagerada pode sim trazer consequências negativas como perda de flexibilidade nas articulações, diminuição da força para agarrar objetos, lesão na cápsula que recobre a articulação, alongamento excessivo dos tecidos, inflamação e inchaço persistente. Um estudo de 1990 observou que pessoas que estalavam os dedos com muita frequência apresentavam, em média, as mãos mais inflamadas e menos força de preensão. Embora estudos mais recentes não tenham confirmado totalmente essas descobertas. Sinais de alerta. Quando procurar um médico, fique atento a estes sinais. Se você estala os dedos e percebe algum desses sintomas, é hora de procurar um médico. Dor forte no momento do estalo. Estalar não deve doer. Se dói algo, está errado. Articulação inchada por muito tempo. Um inchaço que não passa pode indicar inflamação ou lesão. Perda de mobilidade nos dedos. Se você está tendo dificuldade para mexer os dedos normalmente. Sensação de travamento. Se a articulação parece presa e não se move suavemente. Fraqueza persistente nas mãos. Dificuldade para segurar objetos ou fazer força. Esses sintomas podem indicar problemas reais como artrite, lesões nos ligamentos ou danos na cartilagem. Não ignore. E as outras articulações? Você sabia que não são só os dedos que podem estalar? Joelhos, ombros, pescoço, costas, tornozelos. Praticamente qualquer articulação do corpo pode fazer aquele barulho. O mecanismo é exatamente o mesmo. Formação de bolhas de gás no líquido sinovial. Porém, quando falamos de articulações maiores como o pescoço e as costas, é preciso ter mais cuidado. Se você sente necessidade constante de estalar essas regiões em busca de alívio, pode ser sinal de tensão muscular, desalinhamento ou outros problemas que precisam de tratamento adequado com um fisioterapeuta. Nunca force o pescoço para estalar. Essa região é especialmente sensível e movimentos bruscos podem causar lesões graves. Como parar de estalar os dedos se você quiser ir embora? Não faça mal ocasionalmente. Algumas pessoas querem parar com esse hábito, seja porque incomoda outras pessoas, seja porque virou algo compulsivo, seja porque estão forçando demais. Se esse é o seu caso, aqui vão algumas dicas. Identifique os gatilhos. Em que situações você estala mais os dedos? Quando está ansioso, entediado, concentrado? Perceber o padrão é o primeiro passo. Substitua o hábito. Use uma bolinha anti-estresse, um fidget spinner,
ou simplesmente entrelace os dedos. Dê às suas mãos algo diferente para fazer. Pratique alongamentos. Alongar as mãos e dedos pode aliviar a tensão sem precisar estalar. Movimentos suaves de rotação e extensão ajudam. Trabalhe a ansiedade. Se você estala os dedos por nervosismo, técnicas de respiração, meditação ou exercícios físicos podem ajudar a controlar a ansiedade de forma mais saudável. Tome consciência. Muita gente estala os dedos sem perceber. Pedir para amigos ou familiares te avisarem quando você faz isso pode ajudar a criar consciência do hábito. A diferença entre estalo normal e crepitação, uma informação importante que você precisa saber. Nem todo barulho que vem das articulações é igual. Existe diferença entre o estalo normal, aquele que fizemos de propósito, e a crepitação. A crepitação é um som diferente, parecido com um velcro se despregando ou um fogo crepitando. Esse tipo de ruído pode indicar desgaste na cartilagem ou problemas articulares, especialmente em pessoas mais velhas. Se suas articulações fazem muito barulho durante movimentos normais do dia a dia, sem você forçar, vale a pena conversar com um médico. Então, qual é o veredito final? Depois de toda essa jornada pelo mundo das articulações, dos estudos científicos e daquele médico maluco que estalou os dedos por 60 anos, qual é a conclusão? Estalar os dedos ocasionalmente não faz mal. Você não vai desenvolver artrite. Seus dedos não vão engrossar e suas mãos não vão ficar deformadas. Isso é mito, lenda urbana, crendice popular. Pode chamar do que quiser, mas a ciência provou que não é verdade. Porém, e esse é um porém importante, o exagero sempre traz problemas. Se você está estalando os dedos dezenas de vezes por dia, forçando as articulações, sentindo dor ou percebendo inchaço, você está exagerando e pode causar lesões reais. A chave é o equilíbrio e o bom senso. Como quase tudo na vida, a moderação é fundamental. Se você estala os dedos de vez em quando, e isso te traz alívio, sem dor ou desconforto, pode continuar tranquilo. Menos a ciência diz que está tudo bem. Mas se virou uma compulsão se você está fazendo isso constantemente, ou se há qualquer sintoma de dor ou inflamação, talvez seja a hora de repensar esse hábito e procurar ajuda profissional. A mensagem final. No final das contas, seu corpo é seu melhor conselheiro. Se estalar os dedos te faz sentir bem, não causa dor, e você não está exagerando, não há motivo para pânico. Mas sempre preste atenção aos sinais que seu corpo dá. Dor nunca é normal, e qualquer sintoma persistente merece investigação. E da próxima vez que alguém vier te dizer que estalar os dedos causa artrite, você já sabe o que responder. Olha, existe um médico que estalou os dedos por 60 anos, só para provar que isso é mito. E até ganhou um prêmio por isso. A ciência tá do nosso lado, pessoal. Às vezes, aquelas coisas que todo mundo sabe que fazem mal, são apenas histórias que foram passando de geração em geração, sem nenhuma comprovação científica. Gostou de descobrir a verdade sobre estalar os dedos? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos cheios de curiosidades que vão te surpreender. E me conta nos comentários, você tem o hábito de estalar os dedos? Quantas vezes por dia? Vamos trocar experiências. Até a próxima. E lembrem-se, conhecimento é poder. E a verdade, muitas vezes, é mais surpreendente que qualquer mito. Nilson Curiosidades, porque a verdade é sempre mais interessante que a ficção.